esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso Caríssimos e caríssimas, que bom estar com vocês. Discute se os militares têm a graça de ser o poder moderador ou não do Supremo Tribunal Federal. E geralmente a gente esperava, o resultado exato, e eu acho que todo mundo concorda, são 9-0 nessa proposta. Se criou essa ideia, essa fábula, que os militares são o poder moderador. Quem nomeou eles vigia do teu irmão? Quem nomeou eles capazes? A gente, quando olha para a história do Brasil e do mundo, a intervenção militar que acontece e aconteceu em muitos lugares do mundo e acontece ainda, ela sempre representa um retrocesso. No momento em que nós somos obrigados, através do jugo das armas, a resolver nossas pendências, representa, com todo respeito, que nós estamos tendo um retrocesso. Quando perdemos a capacidade de escolher, de decidir e tomar a melhor decisão pelo bem do povo. Por isso, o STF votando, isso apenas por questões de praxe, que eu acho que não tem nem o que questionar, se os militares são o poder moderador. O país, o Brasil, nós estamos a tripartição de poderes, e a tripartição diz o seguinte: nós temos o poder executivo, que é feito pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos, o poder legislativo, feito pela Câmara, pelo Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara, o deputado federal, o deputado estadual, que é o poder local, e os vereadores. Ou seja, nós temos aí e essa questão. O que nós temos que rever, e talvez aí o Xandão não me prenda por causa disso, rever a eleição para a Suprema Corte. Eu ainda acredito que seria válido, e eu vou falar isso em qualquer lugar, que fôssemos capazes de decidir quem irá nos julgar, tendo eleições diretas para o STF. Eu defendo isso, é meu ponto de vista, porque atualmente o STF é escolhido pelo presidente e sabatinado pelo Congresso e automaticamente nomeado. Na história da República Brasileira, só teve 1 ou 2 casos, se eu estiver errado, não me condene por isso, de pessoas indicadas que não tomaram posse. Só 1 ou 2 casos. Eu acho que é um só. E eu não recordo agora quem é essa pessoa. Mas, demais, todos os indicados pela presidência da República para tomar a cadeira vitalícia no STF foram eleitos. E ainda defendo que o STF seja um cargo temporário, de no mínimo 8 anos, no máximo 12 anos. Mas é meu ponto de vista, mas eles estão votando, e já, pelo que eu vi, não tem como voltar atrás, 9-0, dizendo que os militares não têm o poder moderador, lenda criada agora no final de 2022, com aqueles que estavam acampados em frente aos quartéis. E ainda falando do filho do ex-presidente Jair Renan, que está sendo processado por fraude, etc. e tal, o pessoal está olhando para o filho do atual presidente, o atual presidente Luiz Inácio Lula Naim da Silva, quando, na verdade, o atual filho do presidente, do atual presidente, cometeu pelo que a gente pode saber pela imprensa, um erro em ter agredido a namorada, a esposa. Isso é algo grave e não pode haver silêncio da nossa parte quanto a isso. Mas eu pergunto, aqueles que falam do atual presidente nesse sentido, eu votei foi no Lula, não foi no filho do Lula. Não é assim que vocês respondiam quando alguém questionava as rachadinhas lá do seu Flávio Bolsonaro? Vocês respondiam isso. Também, ainda olhando para essa frase, cadê a sua crítica ao Gabriel Monteiro? Cadê a sua crítica ao delegado da Cunha? Cadê a sua crítica àqueles que agrediu a Ana Hickman e outros mais que estão aí na direita? Interessante que a sua crítica, sobretudo o atual presidente da Comissão de Educação, que colocou lá no Twitter falando da crítica, criticando que ninguém fala nada. É verdade, é um absurdo a esquerda ficar lá diante de tal fato. Mas é um absurdo maior ainda vocês falarem
diante daquilo que vocês defendem. Bom, vamos nós para o Evangelho do dia, que é mais interessante. A gente entra nesse contexto aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 ao 15, quando Jesus aparece às mulheres, e aqui ao contrário do Evangelho de João, Pedro e João não vão até o túmulo para verificar, o evangelista não fala isso. Também aqui fala dos discípulos de Emaús que encontraram no caminho. De acordo com o texto de Marcos aqui, ao contrário do texto de Lucas, diz que ele estava indo para o campo, e aí ainda não há certeza, mas a comunidade apostólica acha que é mentira, por medo ou por covardia, não interessa. O interessante é que aqui eles só acreditam quando Jesus de verdade aparece para eles. Nós, em nossas práticas, em nossas comunidades, geralmente não acreditamos no testemunho dos simples. Nós não acreditamos naqueles que não têm a teologia formada, naqueles que não têm a capacidade intelectual que nós achamos que temos. O interessante é que quando eu comecei a fazer a teologia lá em 1900 e alguma coisa, e eu já com a formação teológica quase que feita, e aí alguém dizia, mas você não é formado. Hoje eu sou formado. Quando eu concluí a faculdade de História, alguém usa isso até para me dizer, outro dia alguém me pediu meu diploma, eu quero ver seu diploma, saber se você é formado mesmo. Acho que a gente nomeou capaz de adquirir meu diploma de professor de História. Se de verdade você é formado, por que você não mostra seu diploma? E eu sou obrigado a mostrar meu diploma? Eu acho que não, né? Mas se quiser, entre lá no Ministério da Educação, puxe lá meu nome, ou puxe lá no Diário Oficial, você vai encontrar lá a minha graduação na área de História. E aí você vê claramente aqui que a comunidade apostólica não dá crédito à pregação daqueles que falam que Jesus ressuscitou por motivos que não me interessam. Mas Jesus aparece para eles, para os 11, e aqui são 11 porque Judas já tinha cometido o suicídio, de acordo com a tradição, de acordo com a informação de alguns, embora eu discorde disso, minha visão, mas Judas cometeu o suicídio e os 11 apareceram, e Jesus questiona como que eles não acreditam naqueles que estavam em outro ponto de vista. Nós, outro dia vendo um artigo falando da vida, alguém falava assim, mas a minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. E alguém falou, não foi fundada coisa nenhuma. Aí a pessoa foi lá na Bíblia, puxou Mateus 16, 3 a 19, puxou outro texto, não sei da onde, e trouxe lá todo um recorte, né, histórico, dizendo que aquilo ali é a fundação da Igreja Católica. Aí eu entrei e falei, olha, de verdade, Jesus ele vem dar cumprimento ao projeto de salvação, mas sem rótulo de igreja. Aí pronto, me chamaram de herege, me chamaram de anticatólico, me chamaram de um bocado de nome bonito, que eu não posso repetir aqui, mas aqui a comunidade apostólica reunida tem dúvida se Jesus ressuscitou. E nós, às vezes, devemos duvidar também dessa pseudo-nomeação, eleição que alguns dizem que tem em nome da igreja, em nome do grupo pastoral. E Jesus de Nazaré aqui faz o envio. E nós somos enviados nesse final de oitava de Páscoa para anunciar a boa nova. Independente se temos a teologia, se não temos, se temos graduação em alguma ciência ou não temos. Bem, ficamos com Deus. Hoje sábado, amanhã se Deus quiser domingo, segundo domingo de Páscoa, vamos celebrar, com a graça de Deus. Eu sou Daniel Nonato. Feliz Páscoa, ainda dá tempo. E pela democracia. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver.